Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de casa. Boa noite, pessoal. Vão chegando. Nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa. Ficar Boa sem noite, fazer boa noite, boa nada. noite. A vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Ei, Rose, boa noite. Ei, querido, tudo bem? Tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Tudo se pode Vamos lá. controlar. O que será que o mundo Já vamos começar, hein? Essa música é linda, Estela. Coraçãozinho, aviãozinho. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa noite. Ei, Thaís, Estela, Mônica. precisa de pausa. Pera lá, pessoal, que eu acho que eu me embolei aqui um pouquinho. Calma lá, hein? Já vamos. Já vamos. Será que tem remédio? Que a gente começa com essa música, né, hoje? Será que existe Ei, Aline, boa noite, Dalva. Sejam todos muito bem-vindos à nossa noite. Não é sábado, hoje é sexta, mas a gente começa com energia alta, tá, gente? Música deixa a energia alta também. E eu gosto muito disso. Vamos lá, nós vamos começar a nossa aula, live, bate-papo, encontro. Vocês sabem que é sempre bem profundo, né? Eu tento amenizar um pouco, mas é muito assunto, é muita coisa, então eu espero que vocês, como sempre, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pelo carinho, obrigada que eu sei que vocês aí, a maioria, me conhecem, né? Sabem que eu tô aqui do fundo do meu coração para passar o que eu puder para vocês, que eu passar o máximo de conhecimento, de cuidado, de amor ao próximo. Então, assim, é uma busca constante em fazer algo por alguém. E o que eu puder fazer por vocês, tenham certeza que nós estaremos juntos toda semana, algum assunto, alguma coisa para ajudar vocês darem um passo, 2 passos e fazerem algo importante na vida de vocês, tá bom? Nosso assunto de hoje é
a tão temerosa ansiedade, né? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é um assunto que inúmeras pessoas falam, né? Eu sou só mais uma nesse mar de informações, nesse mar de complexidade que é a ansiedade, tá? Então quem vier falar para vocês que a ansiedade é simples, que a ansiedade é fácil, que é 5 passos, que é 3 passos, claro, hoje eu vou trazer para vocês alguns passos para ajudar vocês a lidar em momentos ansiosos, mas nós vamos diferenciar ansiedade e ansiedades, que são vários tipos de ansiedade com causas diferentes. E o mundo tá ansioso hoje, né, gente? O mundo tá ansioso hoje. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Brasil é o primeiro país, é o país mais ansioso do mundo, tá? É considerado o país mais ansioso do mundo. Então, nós estamos bem no meio da bola de neve, da ansiedade. A energia do próprio país é pesada, é puxada. Então, a gente acaba recebendo isso de todos os lados. Então, toda semana, gente, um bate-papo profundo, tá? Quem ficar até o final vai ver, a gente fala profundamente de assuntos muito importantes do nosso dia a dia. Eu não venho aqui gastar o meu tempo com vocês para falar qualquer coisa. Não dá, né? Um tanto de coisa que eu faço, eu não tenho como vir aqui falar qualquer coisa. Então, quem já me segue e me conhece, papel e caneta na mão para anotar algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Sempre eu vou falar, gente, anota. Se vocês estão com o caderninho na mão, anota. Porque não é só uma live, é uma aula que eu vou dar para vocês de novo hoje, outra vez. Então a gente começa com a música da Vika. Essa menina, ela é um doce de pessoa. Eu conheci ela ano passado e essa música fez muito sucesso no início da pandemia, né? O mundo precisa de pausa. Então ela tem uma letra muito bonita, muito profunda. Mas a gente não vai falar muito da música, porque a música, eu quero que vocês ouçam a letra, né? Ela é uma letra muito profunda, muito linda, de você ouvir e saber que o mundo precisa de pausa, que a gente precisa de pausa, que a gente não consegue controlar tudo, né? E tem tudo a ver com ansiedade, tem tudo a ver com esse mundo corrido e maluco que a gente se encontra hoje. Eu vou tentar com que a gente, claro, faça com 1 hora quem estiver aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Fico muito feliz, tá? Aproveitem o máximo. O máximo. Então, assim, vamos lá, porque vocês sabem, quem já me conhece e me segue, sabe que eu sempre trago uma história meio mirabolante aqui pra gente falar sobre os nossos assuntos, né? Parece que eu trago um trem nada a ver. E aí, no final das contas, a gente tá fazendo uma super ligação em tudo. Então, quando eu começo a contar as minhas, pra você que não me conhece, ou nunca viu uma live minha, ou nunca viu eu conversando com vocês, talvez vai falar assim, gente, mas o que ela tá falando, né? Então, assim, acompanha, fica até o final, você vai entender tudo que eu quero falar, para que você nunca mais esqueça, tá? Nunca mais esqueça. Então, hoje a gente vai começar com uma história que vocês já conhecem, tá? É uma história que não é desconhecida. Na verdade, a maioria que eu trago já são histórias da nossa vida, do nosso dia a dia. Então eu vou trazer aqui para vocês uma história já muito conhecida, que eu tenho certeza que vocês já viram até o filme, mas que é uma história que ficou marcada e vai ficar marcada para a eternidade, tá? É a história... essa história aconteceu no dia 15 de abril de 1912. 15 de abril de 1912, ou seja, tem mais de um século que essa história aconteceu. E é a história do Titanic. A gente já conhece bastante essa história, mas eu quero trazer algumas informações importantes para a gente entender o que o Titanic tem a ver com tudo isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, o Titanic... todo mundo sabe, tem o filme me faz chorar toda vez que eu assisto, eu choro. Detalhe, né? Toda vez que eu assisto Titanic, eu choro. Já devo ter assistido umas 10 vezes e eu choro as 10 vezes, porque ele tem uma trama muito envolvente, né? Foram muitas pessoas,
um navio, morreu muita gente. Então a gente tem uma trama e uma história muito de coragem de algumas pessoas que estiveram naquele navio. Então tem muitos relatos de muitas pessoas que passaram por aquele momento que dá pra gente chorar, na real mesmo, né? Sobreviveram mais, né? Tinha 2.500 e tantas pessoas no navio, sobreviveram 700 e poucas e morreu mais de 1.500 pessoas. Então, foram mais de 1.500 mortes. Então, assim, o Titanic, gente, na época, ele foi criado com uma ideia de que, naquela época, as pessoas que construíam e que viviam dessa coisa de navio, de era industrial. Então o Titanic ele veio como uma grande... ai gente, eu esqueci a palavra, tem uma palavra na minha cabeça aqui que eu não tô lembrando. Mas ele veio com uma grande promessa. Titanic, um dos maiores navios, foi o maior navio da época. Então ele veio muito deslumbrante, ele veio com uma promessa muito grande. E veio com uma promessa de que o homem era capaz de dominar a natureza. Então tinha essa coisa do domínio por trás. Nós conseguimos, nós vamos fazer, nós conseguimos dominar a natureza. Então teve essa pegada do domínio da natureza na era industrial. E que até então eram levados passageiros por embarcações menores. Não tinha o requinte todo que o Titanic tinha. Então o Titanic aparece como uma salvação transatlântica para passageiros. Aí tinha piscina, tinha tudo que vocês já sabem que tem no filme. Eles conseguiram traduzir isso com muita visão do que realmente foi. Porque as pessoas que sobreviveram contaram como era o navio, contaram como funcionava o navio, contaram como aconteceu lá. E o filme ele é baseado em fatos reais das pessoas que contaram. Claro que pode ser não, tá? É ficção também, então é baseado, mas não é real. Então a gente sabe que tudo que é baseado não significa que seja realmente o que aconteceu. Então, cria essa expectativa de que o Titanic ia quebrar muitos paradigmas, que ele ia fazer... Ele era considerado um sonho, um grande sonho, o maior navio do tempo, e que iria carregar pessoas, coisas e levar informações. Então, na época levava-se muito coisas, né? Levava de um lugar para outro, produtos, enfim. E telégrafos na época, né? Levava as coisas de informações. E aí, o que acontece? Agora também vai levar passageiros. Então, essas três coisas vêm com uma pressão muito grande em cima dos criadores do Titanic. Que todo mundo sabe que ele colidiu com um iceberg. Isso é real, isso realmente aconteceu. A colisão com o iceberg foi verdadeira, não é só ficção de filme. Aconteceu a situação de que eles estavam na maior velocidade que eles podiam, que a velocidade de um navio naquela época, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época ele estava na velocidade máxima de 40 km por hora. Pensa, um navio com trocentas toneladas andando a 40 km por hora, não tem muita capacidade de frear, gente. Essa coisa do frear, do tirar da rota, é muito difícil, porque o peso ele é muito grande. E nessa coisa de tem um iceberg na rota, com a velocidade máxima, realmente eles não conseguiram tirar o navio que estava na rota do iceberg. Nessa de tentar puxar o navio, né, todo mundo sabe, pegou na lateral, e eles diziam que o navio ele não afundaria nunca, porque a engenharia da época tinha feito um monte de coisa, e por conta disso eles colocaram poucos barcos, só tinham botes, né, botes salva-vidas. Eram 20 botes
para 2.200 pessoas. 20 botes para 2.000 e tantas pessoas. Isso é fora de cogitação. Então foi considerado o maior desastre marítimo até hoje, com a questão do Titanic ter sido o objetivo. Na verdade, o objetivo, como era muito competitivo na época, estava nascendo essa coisa das embarcações, dos passageiros. Então, como tinha muito essa competitividade, o objetivo era, eles tinham uma semana, né, para sair da Europa, para chegar nos Estados Unidos, que era da Inglaterra até os Estados Unidos, e eles queriam chegar antes. Então, eles queriam com que tudo acontecesse para que a estreia do Titanic fosse fenomenal. Ele chegou antes do previsto, era previsto 7 dias e aí não foram 7 dias, né? Na segunda noite da viagem aconteceu o que aconteceu e aí vem toda a história. E aí só em 1985, no ano que eu nasci, eles encontraram a mais ou menos 3.800 metros de fundura, eles encontraram os restos do Titanic. Isso em 1985, que aí começa a fechar o quebra-cabeça do que as pessoas contavam junto com os restos do navio. Então, dentro dessa confusão toda, só anos depois, numa profundidade assim grande, que vão achar os restos do Titanic. Então, essa história entre o início da história do Titanic até a derrocada dele, tem todo um percurso que foi seguido até ele bater no iceberg. E aí, gente, dentro da nossa história, dentro do nosso dia aqui, que nós vamos discutir hoje, o pulo do gato é exatamente essa hora. É a hora da batida no iceberg. É a hora que a pessoa olha e fala: lascou, não tem como mais, não controlo mais. Já aconteceu um monte de coisa aqui para trás. Cobrança, sabe, 1 milhão de coisas. E na hora que eu vejo o iceberg, a ansiedade é exatamente esse ponto. É o ponto entre não controlo, vou bater. E aí as pessoas que têm crise de ansiedade, elas sabem a hora que a crise está chegando. Elas conseguem observar que o coração começa a disparar, que a mão começa a suar, que ela começa a... Não, agora eu não consigo segurar mais. E iceberg. É essa batida entre fiz algumas coisas que me levaram a não calcular a minha rota. Então, a ansiedade é exatamente a hora da batida com o iceberg. Eu não consigo... Peraí, gente, deixa eu tirar um sonzinho aqui que deu um barulho. Vamos tirar. Tirei. Calma. Essa hora, gente, é a hora da batida com o iceberg. Isso é ansiedade. É o momento que você já perdeu o controle e que coisas aconteceram. Então, o que eu quero dizer para vocês? É quando a gente não dá conta. É quando tudo que você veio fazendo te levou a um determinado ponto. Muitas pessoas, a maioria vai falar para vocês que a ansiedade é medo do futuro. Isso é clássico. Ansiedade é medo do futuro. Tô vendo uns coraçõezinhos aí, gente. Bate coraçãozinho aí, vai para nós aparecer para mais pessoas. Manda aviãozinho, tá? Coloca aí porque é bacana, porque aparece para mais pessoas. Quanto mais coraçõezinhos vocês batem, mais as pessoas ficam sabendo que nós estamos online, né? Para quem quiser participar. Eu não sei como é que fixa comentário aqui, eu queria fixar para colocar o assunto de hoje, mas vamos lá. Então, olha só, quando as pessoas, igual eu tô falando para vocês, todos os lugares que vocês forem olhar vão falar que ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Não discordo que a ansiedade seja medo do futuro. Mas antes de ter medo do futuro, existe uma carreta de coisas que aconteceram no passado. Eu fiz um
Reels esses dias, logo no início, falando: ansiedade tem passado, tem presente e tem futuro. Ansiedade não é uma coisa tão simples. Ansiedade é um assunto extremamente complexo, que você precisa fazer uma investigação profunda. E aí, olha só, quando você percebe que não dá conta, deu merda, né? Desculpa falar desse jeito, mas essa é a verdade. Você construiu toda aquela situação sem querer. Às vezes você não sabe o que você está fazendo, a gente não tem ideia de quais são os impactos na nossa vida. Lembrando vocês, para falar de trauma, já tem uma aula sobre trauma, gente. Então, quando eu tô falando que a gente não sabe o que a gente está fazendo, é porque existem gatilhos, coisas antes que são traumas, que nós vamos estar entrando um pouco nisso aqui também, que vai levar à ansiedade. Então, a ansiedade, ela não é só o medo do futuro. Quem fala pra você que é um medinho bobo do futuro, tá falando pelos cotovelos. Não é. Ansiedade não é só medo do futuro. Ansiedade tem passado, ansiedade tem presente e ansiedade tem futuro. Tem tudo isso envolvido. Então, não é do dia pra noite que você já construiu o seu Titanic, já construiu a sua história, já construiu toda uma estrutura que na hora que você vê, o iceberg já está na sua frente. E aí você vai bater, porque você não calculou que aquilo pudesse acontecer. Então eu crio toda uma história, crio toda uma vida, o iceberg vai estar na minha frente, e aí eu te pergunto, quantos icebergs você já deu de cara? Quantos icebergs você já deu de cara na vida por não ter conseguido calcular determinadas coisas? Não ter parado para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo? Eu sempre bato na tecla do pedir ajuda. Você vai tentar sozinho, você vai procurar conseguir sozinho. Se não conseguir sozinho, vai procurar ajuda. Procura ajuda porque muito da ansiedade vai estar ligada nas coisas que você não consegue fazer sozinho também, tá? Então vamos falar sobre isso também. Então quantas vezes, gente... Porque aí presta atenção, tem toda uma história por trás do Titanic que eles alegam que essa cobrança de que o Titanic tinha que ser o maior, o melhor, tinha que ser a estrutura da época. Ele tinha que ser a melhor embarcação. Então os próprios donos cobravam essa eficiência da tripulação. O marinheiro lá, o chefe lá que fazia toda a estrutura da equipe, ele já estava até para se aposentar, mas era um cara de extrema inteligência, experiência. Então a cobrança em cima de que o Titanic desse o melhor dele, presta atenção que eu tô falando para vocês, presta atenção. A cobrança que se tinha em cima da equipe, dos tripulantes ali para fazer com que o Titanic fosse uma mega embarcação, fez com que essa pressão e essa cobrança em cima da própria tripulação, há relatos de que isso foi um ponto crucial para toda a ansiedade gerada na própria tripulação, no próprio chefe lá, que o marinheiro, que eu não sei qual que é o nome, do cara que fica lá na frente mandando e desmandando no povo. Se alguém souber, põe aí para eu saber, que eu não procurei, nem lembrei de ver sobre esse nome aí. Mas quantas vezes, olha só, quantas vezes você cedeu a coisas à sua volta e deu de cara em iceberg? Quantas vezes você cedeu a coisas, a pressões, a cobranças à sua volta e você deu de cara com iceberg? Várias. Isso acontece. Gislene, beijo, é isso mesmo, capitão. O capitão lá que manda na bagunça toda lá. Isso aí. Então, isso, Mônica, obrigada. Então, gente, quantas vezes que isso acontece na nossa vida? E aí muita gente fala que a ansiedade é uma coisa muito simples.
né? Você é ansioso por quê? Para, não precisa de pensar tanto. Ah, não é assim. Não é dessa forma. A pessoa tem que ter consciência de que ela está num estado ansioso, é o primeiro passo. Eu sempre falo em tudo que eu falo para vocês. O primeiro passo de qualquer mudança é ter consciência de que você precisa mudar. Consciência é uma coisa, agir é outra. Então eu preciso ter consciência, ter todo um processo de que eu tomei a consciência da minha mudança. A segunda é saber que leva tempo. Então quem é ansioso tem um maior desafio. Ele aprendeu a ser ansioso por alguns motivos vários da vida dele, que nós vamos falar sobre alguns motivos, e ele não consegue às vezes sozinho, já foi. Gente, a estrutura já foi. O iceberg está ali na frente. E o ansioso ele vai bater, porque ele precisa de frear o que já não tem mais freio. É basicamente isso. É uma luta constante em sair de icebergs. Eu sei que tem, eu sei que eu vou bater, mas eu vou fazer o quê? Eu já não consigo mais controlar. Então, isso faz com que a gente perca um pouco da noção das coisas. Eu já bati em icebergs milhões de vezes, tá? Inclusive, quem sabe, mas tem gente que talvez de vocês não saiba, mas eu sofri um acidente em 2019, 29 de julho de 2019, por causa da ansiedade, por causa de não ter tido controle naquele momento que eu precisava ter controle da situação que eu tinha que controlar e eu não controlei. Eu tinha que... Eu estava em Colatina, fui no domingo para Colatina e eu ia voltar na segunda-feira pela manhã. E aí eu já estava atrasada, muito atrasada para vir embora, né? Chuviscando. Boa noite, Danúbia, um beijo para você. Eu já estava muito atrasada e eu ansiosa porque eu precisava vir embora. Um dia chuvoso e eu vim de Colatina para São Gabriel achando que eu dominava o meu carro, né? Dominava tudo, que estava tudo de boa. 3 anos dirigindo, não tinha problema nenhum. Qual o problema? Eu vim correndo, né? Hoje eu assumo isso, que eu exagerei no momento que eu não deveria ter exagerado. E por conta da ansiedade, de não ter calculado o que poderia acontecer comigo, eu sofri um acidente, gente, um acidente grave. Eu só não morri porque realmente não era minha hora de partir, né? Pera aí que tem um barulhinho aqui de novo, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, não era minha hora, porque se fosse a minha hora, eu teria partido para a próxima, né? E não foi. Então, por conta da ansiedade, eu perdi o controle. E naquele momento, eu não sabia, eu não tinha como segurar, eu não tinha como conseguir segurar aquele momento, porque o iceberg já estava na minha frente e acabou. Eu bati e deu no que deu, perdi meu carro. Hoje eu consigo fazer toda essa visão de que eu perdi o controle, eu fiquei ansiosa, eu precisava chegar, tinha cobrança, tinha um monte de coisa e eu dei de cara num iceberg de todo tamanho e acabei perdendo o meu carro. O que eu quero que vocês coloquem na vida de vocês e repensem e pensem e saibam o que está acontecendo é que ansiedade é um termo muito complexo no final. Ansiedade não é uma coisa tão simples da gente trabalhar com ela. Tem que ter uma perspicácia, tem que ter uma sutileza para descobrir exatamente quais são as coisas que estão envolvidas na ansiedade. Porque se pergunta a pessoa ansiosa, você fala assim, mas por que você está ansioso? A pessoa fala, não sei. Por que você está ansioso? Não sei. Sabe, gente? Ela não sabe porque ela se sente às vezes acuada. Mas existe fundo para ansiedade. Toda ansiedade tem gatilho. Então vamos lá. Existe fundo para ansiedade.
Toda ansiedade tem gatilho. Ansiedade tem passado, tem presente e tem futuro. Então, ansiedade não é só medo do futuro. Ansiedade é complexa, é mais complicado do que a gente pensa e no final das contas são trocentos icebergs que a gente tem que sair dessa rota de conviver com tanta pressão externa. E aí a primeira parte é essa. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para seguir? Estão entendendo? Tá claro para vocês o que eu quero falar para vocês sobre ansiedade? Me fala aí, como é que tá? Nem perguntei, né, como é que tava o som, se tava tudo certo, se tá tudo legal. Se tá tudo ok. Bora lá, vamos continuar. É porque pra mim, gente, demora a resposta de vocês, né? Eu faço uma pergunta e aí essa pergunta, ela demora a voltar a resposta pra mim, entendeu? Danúbia, nós vamos falar sobre isso agora, tá? Nós vamos falar exatamente sobre isso agora. Nós vamos falar sobre causas e consequências, vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Gente, a ansiedade, dentro de tudo que a gente está falando, dentro de todas as coisas que a gente está falando, a ansiedade ela é um fenômeno normal. É normal a gente ter. Obrigada, Thaís. Obrigada, Mila, tá? Obrigada pelo retorno. A ansiedade é um fenômeno normal, certo? Ela acontece, ela é biológica, ela é necessária. Ela é necessária para a nossa sobrevivência. Eu preciso ter necessidade, eu tenho essa necessidade de ter uma certa ansiedade, porque a ansiedade me faz reagir em momentos de perigo. A gente precisa da ansiedade para reagir em momentos de perigo. Porque a ansiedade ela está muito envolvida com o medo, tá? A ansiedade me faz ficar vigilante, cria um sistema de alerta para mim, para que eu não entre numa curva a 160 por hora, que eu não faça coisas, porque né, tem todo um processo de vigilância. Então a própria ansiedade ela está muito ligada com o medo, para que me traga essa vigilância, para eu não, ao mesmo tempo que ela faz eu ir, ela faz eu voltar, tá? Então é basicamente isso. E a ansiedade também, ela traz essa necessidade para a gente atingir metas, né? Atingir metas, atingir coisas, atingir o que eu tenho para fazer, correr atrás, resolver. Então ela traz essa sensação de atingir metas, tá bom? Tem gente entrando aí agora, gente. Quem tá entrando, muito bem-vindo, porque nós estamos falando de ansiedade, tá? E ansiedade é um problema geral. Fernanda, beijo. Fernanda colocou aí, né? Com a quarentena, o índice de pessoas sofrendo com ansiedade aumentou significativamente. Claro, nós estamos num momento extremamente atípico, num momento onde tá todo mundo meio perdido, não sabe o que fazer, não tem como fazer, tem muito medo, tem muita situação rodando. O país, naturalmente, já é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem esses quesitos aí que vão trazer essa questão da ansiedade bem mais forte, tá? Gente, como eu tô falando pra vocês, a ansiedade, ela é normal. Naturalmente, a gente tem que ter ansiedade. A ansiedade, ela é normal. O que não é normal é o exagero. Todo exagero não é normal, certo? Então, ansiedade é normal, ela precisa existir, ela faz com que eu me sinta viva. Ou se eu tô apaixonada e eu sei que a pessoa tá chegando e eu tô ansiosa naquele momento, tô me sentindo viva. Tô sentindo que algo está me deixando e fazendo com que eu me sinta viva. Se eu tenho uma prova para fazer e eu tô sentindo que essa prova tá chegando, eu estou viva, eu estou me sentindo viva. Então a ansiedade, ela vai fazer com que a gente se sinta vivo e se prepare para as coisas.
ok? O problema é o exagero e nós vamos falar com relação ao exagero. Então o que eu quero dizer com isso para vocês? Andar de navio, gente, é normal. Andar de navio é normal. Então, da nossa história do Titanic, andar de navio é normal. Ter os obstáculos no meio do mar vai ser normal. Sempre vai ser normal. Mas se você sabe, presta atenção que eu vou falar para você. Ter obstáculos, andar de navio é normal. Tudo isso é normal. Mas se você não sabe o que você está fazendo e anda na velocidade máxima, como se o mundo fosse acabar hoje, numa sensação de desespero, você vai perder o controle do seu navio. Você vai perder o controle na hora que o iceberg apontar. E na hora que você perder o controle, isso não é normal. Você vai bater, você vai dar de cara em todos os icebergs que acontecerem e chegarem na sua frente. Então, toda vez que você não sabe o que você está fazendo, que você não conhece a sua história, que você não tem autoconhecimento, que você está cheio de carga, você vai ficar com ansiedade. Você vai andar na velocidade máxima. Você vai ceder a cobranças externas. Ok? E qual que é a consequência disso tudo? As consequências disso, gente, as consequências de toda essa situação e de todo esse momento de fora da normalidade, primeiro que a gente sente no corpo, né? A ansiedade você consegue sentir ela no corpo. Primeira coisa que você vai sentir da ansiedade é no corpo. Perdão. Primeira coisa que a gente vai sentir é interno, tá? Perdão, tá, gente? Primeiro é interno. É confusão mental, é angústia, é aflição, é incerteza, é medo, é um monte de coisa. É uma bagunça que fica na cabeça de quem é ansioso. É uma bagunça. Eu também tenho tendências ansiosas, tá? Então eu sei muito bem o que eu estou dizendo para vocês também. Então a primeira coisa é essa confusão mental. Confusão. Aí no segundo ponto, depois que tá tudo bagunçado lá dentro, o corpo vai gritar, como diz a Gislene aí. O corpo vai gritar. Então o que vai acontecer? Taquicardia, suadeira, tremedeira, o sufocamento, o coração isso, o coração daquilo, um monte de coisa. E aí a vida começa a parar. Começa a parar, porque eu já tô sentindo um monte de coisa, tanto coisas mentais, emocionais, como físico. E aí tem gente que a ansiedade faz o quê? Engorda. Mas tem gente que a ansiedade faz o quê? Emagrece. Então a gente tem duas vertentes também, tá? Quando começa a chegar no corpo, alguns têm dificuldade de engordar e alguns têm dificuldade de emagrecer. Então a ansiedade ela vai mexer em todo o processo biológico. Mas, gente, como eu estou dizendo para vocês, por favor, entendam uma coisa. Ansiedade tem coisas profundas e exige um acompanhamento, às vezes, claro, quando já perdeu totalmente o controle, precisa do médico, precisa de tomar um medicamento, precisa ter algum acompanhamento. Claro, isso é sempre que eu falo para vocês, o corpo. Então, quando você tem um processo dentro de você, o corpo e a mente precisam andar juntos. Enquanto eu cuido do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu emocional. Um está muito mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Falamos disso na última aula live que eu falei sobre doenças e seus significados emocionais. Falamos muito sobre isso. O corpo reflete o que a mente está pensando. O corpo reflete o que a mente está sentindo. O corpo reflete o que... Ó, pra vocês entenderem isso aqui, ó. Imagina que você tá na roça. Você tá na roça, na casa de alguém. Um amigo, parente, vovô, sei lá. Você tá lá na roça. E do nada, você tá sentada lá de boa, sentado lá de boa. E quando você menos espera,
Você olha para o lado, tem um pitbull olhando para você, fazendo careta. Você acha que nessa hora, o que vai acontecer? Nessa hora que o pitbull tá olhando com você com cara de que quer te comer vivo naquele momento. Eu não tô falando que o pitbull é bom ou é ruim, tá? Não é sobre isso, é sobre o medo que gera na gente. Então, o primeiro impacto, ele é mental. Esse pitbull vai voar em cima de mim. Eu poderia estar falando de tubarão, tá, gente? Você tá no mar, tá nadando, ali de boa, tranquilo. Quando você mergulha, você dá de cara com um tubarão. Você acha que você vai dar tempo de pensar isso ou aquilo? É fração de segundos, sua mente, seu cérebro vai lançar uma tonelada de neurotransmissor para o seu corpo reagir ao que sua mente viu e pensou naquela hora. Isso é automático, isso acontece de todas as formas. Então, quando a ansiedade bate no corpo, a mente já está toda cagada, está toda bagunçada, já está cheia de problema, já está cheia de trocentas mil coisas. Então, gente, olha só. Na minha concepção, ansiedade é sintoma. Ansiedade é sintoma. É sintoma de algo que não está bem na sua vida. Ansiedade é sintoma de alguma coisa que não está bem na sua vida e que você precisa procurar descobrir o que é que está acontecendo. O que é que está desestruturando a estrutura que você tem? Porque você costuma viver sua vida normal. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte: ansiedade tem passado, tem presente, tem futuro. Então, a ansiedade, ela é circunstancial. Então, anota isso se vocês quiserem, quem quiser anotar. O primeiro impacto é uma ansiedade circunstancial. Aconteceu alguma coisa nova, você tá para fazer uma prova, você tá para ver quem você ama, você tá um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. A Danube colocou, então não existe ansiosos felizes? Claro que existe. Ansioso, ele não é ansioso 24 horas por dia. Eu tô querendo dizer nesse ponto aí, em ansiedade crônica. Em ansiedade que a pessoa já perdeu totalmente o controle, que ela vive numa ansiedade tão constante que ela acaba ficando triste, e a ansiedade e a depressão andam muito juntos. Geralmente o ansioso, ele acaba indo para a depressão porque ele não consegue controlar, às vezes ele não cede para procurar um tratamento, ele não vai atrás de procurar ajuda, também às vezes não consegue, tem vários quesitos por trás disso, e ele acaba entrando em depressão. Então, ansiedade e depressão andam coladinhas, andam muito irmãzinhas e muito de mãos dadas, tá? Então, voltando aqui, a gente tem a ansiedade circunstancial. Você está passando por um momento, por uma situação, igual eu tô falando, alguém está estudando para a prova, ou, né, Danúbia sabe, não só a Danúbia, mas todos os professores aí sabem desse momento todo desestruturado que as escolas passaram. Gislene tá aí para me falar também como foi desafio se estruturar para dar aula de música online, né? Não estava preparada para isso. Então foi um baque para muita gente. E essa condição de perder o controle das coisas é isso, Gislene. É isso aí mesmo. Essa condição de perder o controle me deixa ansiosa. Vai me deixar ansiosa. Eu perdi o controle. E eu perdi o controle, eu não sei o que vai acontecer, então acaba me dando ansiedade. Então essa é a ansiedade circunstancial, é um momento da sua vida, é uma condição que você está passando, é um momento que você está vivendo. Mas tem a ansiedade crônica, e a ansiedade crônica, ela é um desafio gigantesco, porque aí se torna comum na vida da pessoa ela conviver com a ansiedade. E aí, isso, Lorena. A Lorena colocou aí, ó. Ansiedade vira depressão, pode-se dizer que ela é crônica? Sim. Aí eu já entro para a parte de
momento crônico mesmo, que aí já precisa de um aprofundamento entre descobrir o que está acontecendo, que aí nós vamos falar, né, sobre traumas da infância de novo aqui, que eu tenho a nossa penúltima aula live foi falando sobre traumas, eu falei muito sobre traumas. Então, assim, realmente quando você entra em ansiedade com depressão é porque ela faz parte do dia a dia da pessoa. E aí já se torna um medo constante, né? Uma situação constante. Eu passo mal todo dia, meu coração dispara todo dia, eu já não consigo trabalhar mais, eu emagreci, não engordo. Então aí já é para a parte mais crônica e precisa. E geralmente, gente, a ansiedade circunstancial, se ela acontecer repetidas vezes, ela vai para ansiedade crônica. E aí depois desestrutura e aí a depressão tá colada com a ansiedade, né? Porque a pessoa ansiosa, às vezes, ela não consegue realizar o que ela precisa realizar. Ela não consegue realizar os afazeres do dia e isso leva a uma frustração enorme. Porque se eu tô ansioso, não consigo fazer o que eu tenho que fazer, tenho crise de ansiedade no meu trabalho. E aí, como é que eu fico diante das pessoas, dos meus patrões, de quem for, de qualquer situação que for? Então, a gente tem os gatilhos emocionais. Existem gatilhos emocionais para levar a pessoa a ser ansiosa, estar ansiosa, viver ansiosa. E aí, um dos primeiros gatilhos, vamos lá, quem quiser anotar aí, um dos primeiros gatilhos emocionais da ansiedade, cobrança. Então você imagina lá, quando a gente falou da nossa história do Titanic, certamente a tripulação, o capitão, se sentiu tão pressionado em ter que dar o máximo, em ter que tirar coisa da onde nem tinha, que acabou culminando numa situação e numa tragédia tamanha como foi o Titanic. Então você imagina, a própria sociedade faz cobranças excessivas em cima das pessoas, né? O próprio trabalho vai cobrar de você, às vezes, coisas excessivas. Então, cobrança vai gerar ansiedade. E aí, você tem que ser. E você tem que ser o quê? Você tem que ser o quê? Tem que ser o quê? E aí a gente entra para um segundo ponto extremamente importante, que eu falo isso, tá, gente? Eu nunca ouvi isso falar em lugar nenhum. Eu que falo sobre isso, porque eu falo muito de personalidades e comportamentos, e eu falo sobre persona crise. O que é persona crise? É isso que eu tô falando, que eu acabei de falar para vocês aqui em cima. Você tem que ser. Você tem que ser. Você tem que fazer. Você tem que ser médico. Você tem que ser advogado. Você tem que ser isso. Você tem que ser aquilo. Tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Então, existe uma crise de personalidade nas pessoas. Existe uma crise de identidade hoje. Existe uma crise mundial de cobranças de uma sociedade tradicionalista, de uma sociedade egoísta e uma sociedade que acha que nós somos máquinas. E nós não somos máquinas, nós somos, sim, uma máquina celestial. Mas a gente não é uma máquina, a gente tem sentimentos, a gente é uma plantinha lotada, né? Como diz a Wani, que me marcou num post falando que nós somos uma plantinha lotada de emoções complexas, que não é tão simples quanto se parece manusear um ser humano. Então, o que é esse processo da persona crise, que são as crises de personalidade, quem a sociedade quer que eu seja? Quem a sociedade quer que eu seja? A sociedade me rotula. A sociedade rotula vocês. A sociedade rotula quem a gente tem que ser. E aí eu tenho quem sou eu
para a sociedade. Quem sou eu para a sociedade? Então, a sociedade vem me rotulando e eu me transformo em alguma coisa para a sociedade. Só que no fundo, gente, tem aquele e aquela quem eu realmente gostaria de ser, quem eu realmente gostaria de me mostrar. Não é ser grosso, ignorante, passar em cima de ninguém, não é nada disso. É eu poder falar que eu gosto de azul e eu gostar de azul. É eu poder falar que não como jiló e não ter ninguém querendo enfiar o jiló de goela abaixo na minha garganta. É eu falar que eu não gosto de rock e a pessoa virar para mim e falar: não, você não gosta de rock por causa de quê? Então, eu tô dando exemplos simples, mas que são muito mais profundos. E aí eu entro de novo num assunto chamado trauma. Construção que os nossos próprios pais fazem com a gente. Eles transformam a gente, muitas vezes, não tô falando que tá errado, não tô falando que tá certo, porque eu tenho os meus pais, eu respeito demais os meus pais, eu trago um ideal de ser humano muito grande por conta dos meus pais, por conta da vida que eles tiveram e têm aqui, pela defesa do ser humano, pela defesa do próximo, pela defesa do amor próprio, do amor ao próximo, também do amor próprio, mas do amor ao próximo. Então, não estou falando que está certo ou que está errado, mas quando um pai obriga o filho a fazer medicina e o filho não quer fazer medicina, como que você quer que um adolescente, um adulto não seja cheio de traumas e cheio de problema? Não tem condições. Quando uma criança não pode expressar o que ela acha, o que ela pensa, quando um adolescente não pode, muitas vezes, não tô falando que é para abrir a guarda, tá? Não é isso. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Porque se não tiver limite também, vira bagunça e baderna. Eu tô querendo dizer com coisas simples às vezes. Então, a sociedade me cobra um alto grau de uma Suelene que nem existe. A perfeita, a filha de família, aquela que não pode xingar, aquela que não pode falar besteira, aquela que não pode isso, aquela que não pode aquilo, aquela que não pode comer com o negócio na mão. E viram uma robotização da vida. E aí vem a persona crise de personalidade. Eu já não consigo saber quem eu sou, eu já não consigo saber nem o que eu quero. Então, como que isso não vai gerar ansiedade na pessoa? Me explica. Como que isso não vai gerar ansiedade na pessoa? Como que cobrança não vai gerar ansiedade nas pessoas? Vai gerar. E aí a gente aprende tanto a ser cobrado que a gente vive igual máquina, doido pela vida, sentando a cara em todos os icebergs que vem pela frente. Por quê? Porque os outros cobram e eu aceito. Os outros cobram, eu aceito. Os outros cobram, eu aceito. Aí eu aprendi a ser cobrada. Eu aprendi que a vida é uma eterna cobrança. E aí, além dos outros me cobrar, eu vou me cobrar também. Lascou. Ferrou. E aí, pronto. Então, isso é muito, muito, muito e extremamente importante a gente entender que isso existe. Isso é autoconhecimento. E existem inúmeras coisas que você pode estudar para você entender quem é você. O que você está fazendo aqui, né? Tem como. Isso existe. Outra coisa, gente, com relação à ansiedade é falta de especificidade. O que é isso, Suelene? Falta de especificidade. É você ser mais específico na sua vida. O que você quer, o que você não quer. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí, qualquer caminho vai gerar medo. Você não sabe. Você não sabe o que você não sabe o que está ali na frente. Então, se você não sabe para onde você está indo, se você não tem especificidade na sua vida, procura ajuda, tá? Eu sempre falo isso, procura ajuda. A doutora Lorena tá aí, não sei se ela tá aí ainda, mas ela é dentista. Como que eu
não sou dentista, não sou dentista, não cuido de mim, né? Não sei, eu não tenho como cuidar do meu dente vai dar um problema, eu vou arrancar ele dentro de casa? Eu vou ficar com dor? Vou ficar sentindo dor o resto da vida? Não, gente, eu vou procurar ajuda. Com quem? Com quem é especialista em ser dentista e saber que isso existe. Né, Lorena? Faz sentido o que eu tô falando. Então, quando eu estou com problema, gente, eu preciso procurar ajuda para tentar descobrir que dor é essa. Eu chego lá, né, e falo com a Lorena. Lorena, tá doendo em tal lugar. Não sei o que tá doendo. Então, vamos tirar um raio-x para ver o que é e onde que tá o problema. Então, gente, a gente precisa ter consciência de que se eu não dou conta, eu preciso procurar ajuda. E se eu vou bater na tecla a vida inteira, com todo mundo, com qualquer pessoa. A gente não vive sozinho, a gente não dá conta de tudo sozinho, a gente não é perfeito, a gente não tem que ceder a tantas coisas que cobram na vida da gente, tá? E quando não conseguir, procura ajuda, tá bom? Então, as investigações das causas da ansiedade, as investigações do que leva você a estar com ansiedade, ela fica profunda. Ela é profunda, ela é específica, ela é de cada pessoa, ela é da pessoa. É da pessoa. Então, isso serve para o esporte, isso serve para a música, isso serve para quem é dentista, isso serve... A Eliane tá aí, né? A Eliane tem uma loja de lingerie, sex shop, olha a Eliane, ó, tô falando aqui, de lingerie. Não serve, a mesma não vai servir para todo mundo, é cada um com o seu lugar, com as suas coisas. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que a ansiedade, ela é um ciclo. Ela é um ciclo. Você vai perceber alguma coisa. Você vai perceber algo. Existe essa percepção de algo. E essa percepção de algo vai te gerar um pensamento, vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai disparar um monte de coisa dentro de você. E aí, às vezes, essas coisas são mais profundas do que a gente pensa, tá? Então, para vocês... Até agora tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido o que nós estamos falando aqui? Porque isso, assim, isso tem muito da minha... caiu um bichinho aqui. Isso tem muito da minha experiência, tá? Dos anos que eu venho acompanhando pessoas. Tem também? Ah, então tá bom, Eliana. Isso tudo vem com o tempo que eu venho acompanhando as pessoas, conhecendo as pessoas, ouvindo, sabe? Ouvindo, observando, tendo a sutileza de entender cada problema, cada situação. Então, com relação à nossa parte da ansiedade, gente, é isso. A ansiedade, ela é sintoma, tá? É isso aí, ó. Colocou aí. Assim como é necessário fazer um raio-x para investigar a causa da dor, é necessário fazer investigação com terapia profunda para descobrir as causas da ansiedade. Isso aí. É exatamente isso. Então, algumas coisas importantes. Vamos lembrar aí dos gatilhos, ó. Os gatilhos. Altas cobranças vai levar à ansiedade. E aí, pode vir lá da infância também, tá? Persona crise. Crise de personalidade. Não é crise de personalidade de saber se tô falando nada de se gosta de homem, se gosta de mulher, se gosta disso, se gosta daquilo, não, tá, gente? Não tô falando disso, não. Eu estou falando das cobranças da sociedade. Estou falando de cobrança da sociedade, cobrança da família, cobrança de não sei o quê, não sei o quê. Quem eu sou, quem a sociedade me faz eu ser e quem eu realmente gostaria de ser, tá? Traumas. Então, ó, cobranças, persona crise, traumas e falta de especificidade. Isso também pode levar à ansiedade. Definição de projetos de futuro, definição do meu presente, o que está acontecendo, o que não está, onde que eu tô e para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou,
qualquer caminho serve. E qualquer caminho vai ser escuro, vai me trazer medo e a ansiedade vai bater na porta. Bateu na porta, me desestrutura e eu não consigo fazer nada, ok? Então, é isso daí, tá? E aí, vamos lá para assim, 5... Agora eu vou ensinar 5 coisas que você pode fazer para ajudar em momentos diários, no seu dia a dia, para você fazer, para te dar uma sensação de menos escuridão na sua cabeça, tá? E algumas coisas para você fazer no momento da crise. Quem tem crise, se alguém tem crise de ansiedade aqui, eu vou dar uma técnicazinha para você fazer quando você estiver em momento de crise. Então vamos lá, quem quiser anotar aí, que anote, tá? A primeira coisa, gente, dessas 5 coisas para você fazer, para quem tem ansiedade muito alta e que tem momentos muito ansiosos, a primeira coisa é tentar ao máximo se organizar. É conseguir colocar as coisas no lugar dentro da sua cabeça, visualizar as coisas com mais facilidade, conseguir organizar a mesa, organizar o quarto, começa do simples, né? E vai organizando. Primeira coisa. Segunda coisa, para quem é ansioso, para quem tem ansiedade na veia, para quem tem ansiedade na veia, pausas são extremamente importantes. Porque você quebra o gatilho. Você tá ali naquela cobrança, para. Tem que parar. Tem que parar. Isso é provado cientificamente, a necessidade de pausas para sua mente não ficar tão acelerada. Quebra, coloca horário, coloca um tempo para você fazer as coisas. Isso é extremamente importante, tá? Isso não sou eu que tô falando, gente. Tem várias pesquisas e vários artigos científicos que falam da questão das pausas para dar um break no seu cérebro que está tão acelerado naqueles momentos. Então, é isso aí, tá bom? Dar pausas, se organizar, fazer atividade física. Atividade física é clássica, né? Fazer atividade física libera endorfina, libera um monte de coisa e vai te ajudar a dormir melhor, um monte de coisa envolvida. E aí, né, desconta a raiva nas coisas e não nas pessoas. Desconte a raiva nas coisas e não nas pessoas. Então, essas 2 coisas, em primeiro lugar, a terceira que a Danube falou aí, com relação à atividade física, tá? Terceira coisa, descobrir, aí se você precisa ir um pouco mais profundo, descobrir os gatilhos e limitar ao máximo, se expor a esses gatilhos. Vão acontecer, tá? Vão acontecer. Os gatilhos, eles estão aí, eles sempre vão acontecer. Mas você se limitar a se expor aos gatilhos, ótimo, beleza. Tem gente que me pergunta, Suelene, você acha importante bloquear? Terminei o relacionamento, é criancice bloquear a pessoa? É criancice você tirar ela do Instagram? Não é criancice, é necessidade. Bloquear, tirar, você está num momento debilitado, num momento de transição, num momento de sofrimento. Bloqueia, tira tudo, rasga, joga fora, queima, faz tudo para que seu cérebro quebre a sequência de coisas que ele está fazendo. Então, descobrir quais são os gatilhos e se expor menos aos icebergs, tá? É se expor menos, é saber a rota, é saber para onde eu tô indo, é saber o que eu estou fazendo, tá bom? Se você quer ir mais um pouquinho, se você conseguiu essa parte sozinho, beleza. Mas você quer ir mais um pouquinho? Terapia. Ressignificar o passado, ver o que aconteceu, ver o que está acontecendo. E aí você quer ir mais um pouquinho? Autoconhecimento. Então, terapia e autoconhecimento andam muito juntos, né? Terapia e autoconhecimento.
terapia e autoconhecimento, para você conseguir decifrar o que é o que está acontecendo na sua vida, o que já aconteceu, o que vai acontecer com o que você está passando agora. Isso é importante. E cada pessoa tem a sua peculiaridade, cada pessoa tem sua especificidade, cada pessoa tem a sua essência. Então, é a mesma coisa para todo mundo? Óbvio que não. Terapia não é para todo mundo, tá, gente? Eu fiz até um post essa semana aí, semana passada, não sei. Terapia não é para todo mundo. Terapia não é para quem quer milagre. Terapia não é para quem acha que o terapeuta tá ali igual um mago. Não tem mágica. Não existe fórmula mágica. Mas toda mágica tem uma fórmula, tá? Então, lembra disso. Não existe fórmula mágica para as coisas. Mas toda mágica tem uma fórmula. E essa fórmula é a magia de cada pessoa. É a magia de cada ser humano. É a magia de cada ser que tá ali na frente de quem tá ajudando. Então, se você quer, busca, gente. Vai atrás, procura ajuda, procura. Pode ser qualquer pessoa que esteja ao seu alcance, mas procura ajuda de quem tem capacidade para te ajudar, tá bom? Até aqui tudo bem? Estamos indo bem? Vou tomar uma água aqui, queria um café agora, né? Um cafezinho, mas agora eu vou beber minha água, porque a garganta vai dando uma puxada aqui, tá? Mas é isso. Vamos lá, agora eu vou falar aqui pra vocês na hora da crise. Na hora da crise, gente, tem uma técnicazinha muito... isso aí, Danúbia. É isso aí, claro, gente. Claro. Não adianta buscar ajuda e não acreditar que vai mudar, que não pode mudar, que você não é capaz de mudar. Óbvio, isso é requisito clássico e é um dos primeiros requisitos de quem procura ajuda. É ter a consciência de que você precisa de ajuda, e essa consciência de que você precisa de ajuda é saber que você tem que mudar, porque tá errado o que você tá vivendo, o que você tá fazendo. É isso. Então, não é só procurar ajuda, é procurar ajuda e se dispor ao fluxo da mudança. Eu falo isso, né? Colocar-se no fluxo da mudança. Pode demorar um pouco, você pode passar por vales, né, difíceis, momentos difíceis, mas se você estiver disposto a mudar, vai mudar. Uma hora ou outra a mudança vai chegar e você vai estar muito ali presente para as mudanças acontecerem, ok? Então vamos lá. 5 coisinhas que você pode fazer no momento que você estiver engatilhando crise. Não tô falando que vai resolver, tá, gente? Acontece que tem vezes que não vai resolver, mas talvez em alguns momentos ajude você a lidar com a crise um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. Deixa eu só responder essa pergunta aqui, antes da gente falar sobre isso. Você acredita que todas as pessoas têm ou terão ansiedade na vida um dia? Você acredita que todas as pessoas têm ou terão ansiedade na vida um dia? A gente até falou sobre isso, né? Acho que você não tinha chegado ainda na hora que eu falei. Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela é biológica. A ansiedade, ela existe. A ansiedade, ela é normal. Ela anda coladinha com o medo. Ela anda bem juntinha com o medo. O problema é quando ela se excede. Todo mundo vai ter momentos ansiosos. Todo mundo. Isso não tem como fugir. Agora, a ansiedade crônica, a ansiedade problema, a ansiedade considerada doença, que para mim é um sintoma, ela se transforma numa doença, mas ela é um sintoma, creio que não necessariamente. A crônica não, todo mundo não. São pessoas mais vulneráveis, com mais problemas, com mais situações expostas a gerar uma ansiedade crônica, tá? Então, eu acredito nisso. Mas vamos lá agora para nossa, se chama, é uma regrinha, tá?
Uma regrinha. Sim, regra 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a técnica que eu queria trazer para vocês hoje. Regra 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Quem quiser anotar aí, anote para não esquecer. Para não esquecer. Então vamos lá. Primeiro, quando estiver iniciando uma crise ou você perceber que você está muito ansioso, ansiosa, observa à sua volta 5 coisas que você pode ver. Então você se concentra naquela coisa. Você olha a primeira, olha a segunda e tenta isso. A gente busca tirar o foco da mente acelerado e colocar em outra coisa. Então, 5 coisas que você pode ver, que está à sua volta. Olha para o ventilador, olha para as voltinhas do ventilador, olha para, se você estiver perto na televisão, olha para o seu cordão, olha para, cria essa coisa, 5 coisas. Você vai olhar e contar 5 coisas, que aí você tira o primeiro impacto do cérebro. A segunda coisinha que você vai fazer, 4 coisas que você pode tocar. Então, eu vou pegar a minha caneca e vou, além de olhar, eu vou tocar para sentir a caneca. Sentir que ela tem a voltinha, sentir isso, sentir aquilo, se ela tá gelada, se ela tá quente, se ela tá fria, o que for. Então, isso aí, pode ser isso, mudar o foco em 5 passos, mudar o foco. 5 passos para mudar o foco. Pode colocar aí, então, 5 passos para mudar o foco. 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar. 3 coisas que você pode ouvir. Se tem um ar-condicionado, se tem um passarinho na rua, se tem alguma pessoa conversando do lado de fora. Então você vai procurar 3 coisas para você ouvir, 5 coisas para você ver, 4 coisas para você tocar, 3 coisas para você ouvir. 2 coisas para você sentir o cheiro. Então sai da onde você está, onde você estiver, e procura 2 coisas para você sentir o cheiro naquele momento. Então você quebra o foco de que você estava pensando, dá uma parada, 5 coisas para você ver, 4 coisas para você tocar, 3 coisas para você ouvir, 2 coisas para você cheirar, sentir o cheiro, e 1 coisa para você sentir o sabor. Então, se você estiver em casa, pega 1 coisa, qualquer coisa que seja que você goste, coloca na boca e sinta o sabor daquilo. Mas você já olhou para 5 coisas, você já tocou em 4 coisas, você já ouviu 3 coisas, você já sentiu o cheiro de 2 coisas e você agora sente o sabor de 1 coisa. Provavelmente você vai levar aí de 5 a 10 minutos para fazer isso com calma e você tem a pausa que você precisa para quebrar o fluxo e diminuir o tamanho do impacto, talvez, nesse iceberg, desse encosto entre o seu navio que está descarrilhado com o iceberg que está na sua frente. Então, essas são as 5 coisas para hoje, dessa técnicazinha, né? 5 coisas para você mudar o foco quando você estiver em algum processo aí, talvez muito grande de ansiedade. Vai resolver seu problema? Não vai resolver o problema, gente. O problema, a causa, o gatilho, provavelmente não vai resolver, porque isso é para um circunstancial, tá? Mas aí vocês já sabem a sequência de procurar toda a investigação que isso pode estar acontecendo por trás, e se não consegue, mais uma vez, procura ajuda. Então, assim, anota a frase que eu quero deixar para hoje, que depois eu vou pedir para vocês, claro, tirarem um print e postar, gente. Postar nossa live de hoje sobre ansiedade, foi maravilhosa. Eu amo estar aqui com vocês,
eu me entrego de corpo e alma, eu tô aqui sempre. Então, assim, todo final de semana a gente vai ter uma live. Inclusive, deixa eu falar aqui pra vocês agora, o Marcelo tá aí. Marcelo, um super mestre que eu tenho, de uma inteligência, uma exímia inteligência. Um cara que tem um coração que não cabe dentro dele. Eu tenho extremo respeito pelo Marcelo. Ele tá aí, ele tava aí, não sei se ele tá aí ainda. Marcelo, se você estiver aí, dá um oi. O Marcelo, ele vai fazer uma live com a gente sábado que vem. Nós vamos falar sobre ganhos secundários, nós vamos falar sobre autossabotagem. Quer dizer, ele vai falar, né? Porque ele é o chefe da autossabotagem e dos ganhos secundários. Então, sábado que vem, o nosso encontro vai ter a presença do Marcelo, que ele vai falar para vocês várias coisas. É hipnoterapeuta, é coach, é um monte de coisa. Ele é demais, tá? Não tô puxando saco não, tá, gente? Eu tô falando a verdade mesmo. Vocês, quem tiver aqui sábado que vem vai ver. A gente já fez uma live juntos, mas vai ter essa junto com ele sábado que vem, 7h30. Eu e Marcelo falando sobre autossabotagem e ganhos secundários. Tá bom? Então, olha só. Sempre haverá icebergs no mar. Sempre haverá icebergs no mar. Cabe sempre a você escolher o caminho que você vai seguir. Sempre haverá icebergs no mar. Cabe a você que caminho você vai seguir. Qual é a rota que você vai calcular? O que é que traz dentro de você? O que você busca para a sua vida? E aí, meus amores, a vida tem prazo de validade. Ou você levanta da cadeira e vai resolver o que você tem que resolver, ou você corta no peito o seu marzão que você tem pela frente e vai descobrir quais são as coisas, vai procurar o que te trava, vai procurar o que está na sua vida, ou vai passar, o tempo vai embora e daqui a pouco você não fez nada, tá bom? Então levanta, vai tentar procurar resolver, se desafia, vai, inclusive tem o nosso desafio que começa segunda-feira. Quem é do desafio aí, dá uma mãozinha aí que tiver aí. Segunda-feira começa o nosso desafio exatamente para isso. Eu vou desafiar vocês que vão estar comigo, eu vou desafiar vocês que vão estar comigo a partir de segunda-feira. Nós vamos ficar 30 dias juntos desafiando, tá? Então, gente, quem quiser, tira aí um print e me posta e coloca lá no de vocês pra gente marcar esse momento mais uma vez, tá? Eu vou dar um sorrisinho aqui pra vocês fazerem o print, quem quiser fazer, quem quiser ir lá e me marcar e falar da nossa live da ansiedade, fico muito feliz, tá bom? Então vamos lá, eu vou contar até 3 e vou ficar 3 segundinhos aqui fazendo cara de paisagem pra vocês, tá? 1, 2, 3. Pronto, já fiz muita cara de paisagem, deu tempo de printar quem quis, tá bom? Então, assim, bem-vindos aos que vêm pro nosso desafio a partir de segunda-feira. Vocês realmente serão desafiados. Eu também estou sendo desafiada, tá? Por vocês. Gente, essa foi a nossa live, né? Foi a nossa noite de hoje. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu fiz com 1h20. Tá dentro do que eu tenho feito ultimamente. Obrigada mesmo de coração por tudo, pela presença, pelo carinho, pelo cuidado, por tudo que vocês têm comigo. Eu fico assim, muito feliz em estar aqui com vocês, tá? Vocês sabem disso. E obrigada. Cassiane, vai ficar gravada. Se você quiser assistir depois, pode assistir. Então, todas vocês do nosso desafio, sejam bem-vindos a partir de segunda-feira. Lorena, um abraço para você, tá? Abraço para todo mundo que tá aqui e a gente se vê o quê? Sábado que vem, gente. Sábado que vem nós estamos aqui de novo. Em nome de Jesus, amém. Estaremos aqui. Ó, beijo na alma, beijo sempre pra vocês. E a gente tá por aqui sempre, tá bom?
Até mais, gente. Até mais. Até a próxima. Já tô com saudade de vocês, porque eu sou dessas. Eu sinto saudade, tá? Valdirânia, beijo. Aline, abraço pra você. Mila, Rose, Danúbia, o Objetivo Ser que tava aí. Jaque, todo mundo. Wani, cadê o Wani? Tchau. Beijo. Dalva, tchau, gente. Até mais. Ó, beijo.